Ela é apenas um nome esquecido em papéis velhos, disse meu pai no Tribunal de Sucessões, sua voz firme e ensaiada. Minha madrasta Sônia concordou ao seu lado. Um erro administrativo de anos atrás. Eu não reagi, não olhei para eles, nem sequer pisquei. Então o juiz fez uma pausa, ergueu os olhos do arquivo e fez ao advogado do meu pai uma única pergunta: Doutor, o senhor realmente não sabe quem ela é? A caneta na mão dele congelou no meio de uma frase. O tribunal ficou em silêncio e, pela primeira vez naquela manhã, o rosto do meu pai perdeu a cor. Eu aprendi há muito tempo que o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, especialmente pessoas que esperam medo, lágrimas ou raiva. Especialmente pessoas que acreditam que ainda controlam a narrativa. O Tribunal de Sucessões era menor do que a maioria das pessoas imagina, sem varandas dramáticas, sem colunas de mármore polido, apenas bancos de madeira gastos por décadas de disputas familiares, luzes fluorescentes que zumbiam fracamente, e um relógio na parede que fazia um tic-tac alto, o suficiente para lembrar a todos que o tempo estava avançando, estivessem eles prontos ou não. Meu pai sentou-se à mesa polida à minha esquerda. Ele usava o mesmo blazer azul marinho que sempre escolhia para situações em que queria parecer razoável e contido. O tipo de homem que não levantava a voz, não batia portas, não fazia cenas. Ele deixava a papelada fazer isso. Minha madrasta sentou-se ao lado dele, as mãos cruzadas elegantemente sobre uma pasta de couro, que provavelmente continha documentos que ela mesma havia organizado. Ela tinha aquele sorriso calmo que reservava para profissionais banqueiros, advogados, clérigos. Um sorriso que sugeria cooperação enquanto insistia silenciosamente no controle. Do outro lado do corredor, meu advogado doutor. Andrade sentou-se com um bloco de notas amarelo, a caneta repousando levemente entre os dedos. Ele não olhou para mim. Não precisava. Já havíamos combinado como isso começaria. Eu sentei-se ereta na minha cadeira, ombros para trás, pés chatos no chão, nem rígida, nem na defensiva apenas firme. O jeito que você se senta quando sabe que não precisará se mover rapidamente. O escrivão do tribunal terminou de ler o título do caso, uma disputa sobre alterações no espólio, uma questão de legitimidade como beneficiária, um desafio à minha relação legal com a mulher falecida, listada no Fundo Fiduciário Familiar original. Minha mãe. O advogado do meu pai levantou-se primeiro. Ele era competente, experiente, o tipo de advogado que não exagerava na mão porque acreditava que a lei já estaria do seu lado. Meritíssimo, ele começou. Este assunto diz respeito a uma revisão do Fundo Fiduciário Familiar executada legalmente há vários anos. A requerente. Ele gesticulou brevemente em minha direção sem me olhar. Está afastada do lar há um período significativo de tempo. Ela não participa dos assuntos familiares, nem manteve um relacionamento contínuo com a falecida antes de seu falecimento. Afastada. Essa palavra sempre soou mais limpa do que abandonada. Meu pai se inclinou um pouco para Mirafinta, sinalizando que desejava falar. O juiz permitiu. Ela não faz parte desta família há muito tempo, disse meu pai calmamente. Ela foi embora, fez suas próprias escolhas. Nós respeitamos isso, mas o que ela está pedindo agora não reflete a realidade. Então ele disse a frase que devia ter ensaiado, a frase que ele acreditava que encerraria a conversa. Ela é apenas um nome esquecido em papéis velhos. Aí estava,
limpo, eficiente, quase elegante em sua crueldade. Minha madrasta não perdeu a deixa. Foi simplesmente um erro administrativo, acrescentou ela gentilmente. Algo que foi esquecido quando o fundo foi atualizado. Essas coisas acontecem. Senti o ar na sala mudar. Não drasticamente, sutilmente, como a pressão mudando antes de uma tempestade. Eu não me movi. Não olhei para eles. Não precisei. O juiz escreveu algo. Virou uma página. Ajustou os óculos. Então ele ergueu os olhos. Doutor, disse ele ao advogado do meu pai, seu tom uniforme quase coloquial. O senhor realmente não sabe quem ela é. Não foi alto. Não foi acusatório. Foi preciso. O advogado hesitou por uma fração de segundo, mas em um tribunal frações importam. Eu, meritíssimo, disse ele cuidadosamente. O juiz manteve o olhar. Antes de prosseguirmos, quero ser claro. O senhor está dizendo a este tribunal que não sabe quem é a requerente. A caneta do advogado pairava inutilmente sobre seu bloco de notas. O sorriso da minha madrasta se apertou. Meu pai virou a cabeça um pouco rápido demais para parecer casual. Eu permaneci imóvel. O juiz olhou para o arquivo novamente. Voltaremos a isso, disse ele. Por enquanto, estou ordenando uma revisão probatória completa das alterações do fundo, incluindo as circunstâncias sob as quais o nome da requerente foi removido. Ele bateu o martelo uma vez, não com força apenas o suficiente. A sessão está suspensa por 15 minutos. As pessoas se levantaram. Papéis foram remexidos. Conversas começaram em murmúrios baixos e urgentes. Meu pai não falou comigo ao passar. Ele não precisava. Acreditava que já tinha dito tudo o que importava. Ele estava errado. Eu não havia planejado voltar àquele prédio. Não para isso. Quando era mais jovem, costumava imaginar confrontos como este terminando em gritos ou lágrimas, alguém desabando alguém, finalmente admitindo a culpa. A realidade, aprendi, raramente funciona assim. O corredor do lado de fora do tribunal cheirava fracamente a café velho e produto de limpeza. Uma máquina de salgadinhos e refrigerantes zumbia no canto. Em algum lugar no corredor, outra família discutia em sussurros sobre algo igualmente importante para eles. Meu advogado finalmente olhou para mim. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Eu assenti uma vez. Estou. Ele me estudou por um momento, depois deu um pequeno aceno de volta. Ótimo, porque eles acabaram de forçar a mão. Eu já sabia disso, afastada. Erro administrativo. Papéis velhos. Esses não eram argumentos legais, eram narrativas. E narrativas desmoronam no momento em que os fatos são permitidos na sala. Eu me encostei na parede, cruzando os braços frouxamente. Minha respiração permaneceu uniforme e controlada. Eu havia praticado isso muito antes de hoje, em lugares muito menos tolerantes do que um tribunal. Do outro lado do corredor, minha madrasta falava rapidamente com o advogado, sua voz baixa, mas afiada. Meu pai estava um pouco afastado, braços cruzados, mandíbula cerrada. Ele parecia irritado, não preocupado, aborrecido, porque o roteiro não tinha seguido exatamente como planejado. Isso também mudaria. Eu não estava lá para discutir sobre dinheiro. Não estava lá para exigir desculpas. Eu estava lá porque um registro havia sido alterado, e registros importam especialmente para alguém que passou a vida vivendo por eles. A verdade era que minha ausência da família nunca fora um mistério. Tinha sido simplesmente inconveniente. Depois que minha mãe morreu, a casa mudou.
lentamente no início depois de uma vez só. Novas regras, novas expectativas, novos silêncios. Minha madrasta tinha sido cuidadosa. Ela nunca disse que estava substituindo ninguém. Ela apenas reorganizou. Fotos desapareceram. Histórias foram encurtadas. O nome da minha mãe surgia cada vez menos até ser quase totalmente evitado. Aprendi cedo que havia duas opções naquela casa: conformar-se ou sair em silêncio. Então eu saí não com raiva, não em rebelião, mas com propósito. O que meu pai chamava de afastamento tinha sido, na realidade, uma decisão de viver em um lugar que exigia responsabilidade em vez de obediência, um lugar onde seu valor não era determinado pelo quão bem você se encaixava na versão de outra pessoa sobre o passado. Eu não disse isso a ele, não me expliquei, não discuti. Eu simplesmente fui para onde explicações não eram necessárias. Com o passar dos anos, cartas não foram respondidas. Ligações se tornaram raras. Eventualmente, o contato cessou por completo. E então, após o falecimento da minha mãe, a papelada mudou. Eu não descobri imediatamente. Essas coisas se movem silenciosamente através de escritórios e assinaturas e formulários arquivados nos registros do cartório. Ninguém te liga para dizer que seu nome foi removido. Você só descobre quando alguém decide que você não deveria mais existir. Quando o recesso terminou, voltamos ao tribunal. O juiz sentou-se novamente, mãos cruzadas, expressão indecifrável. Prosseguiremos, disse ele. Meu advogado se levantou. Meritíssimo, disse ele. Antes que o tribunal aceite a caracterização oferecida pela parte contrária, solicitamos a oportunidade de estabelecer a identidade e a legitimidade da requerente nos autos. O juiz assentiu uma vez. Prossiga. O advogado do meu pai começou a objetar. Depois parou. Ele olhou para seu cliente. Minha madrasta balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Eles não tinham nada a ganhar impedindo isso. Eles ainda acreditavam que era processual, que o que quer que estivesse prestes a ser dito não mudaria o resultado. Eu os observei cuidadosamente, não com raiva com avaliação. As pessoas revelam muito quando pensam que estão seguras. Meu advogado virou-se ligeiramente para mim. Senhora Campos, disse ele uniformemente, poderia, por favor, declarar seu nome completo para o registro? Eu o fiz. O som dele claro, sem hesitação, pareceu ecoar mais do que o esperado. E sua relação com a falecida? Ela era minha mãe. A mandíbula do meu pai se contraiu. O juiz olhou para o arquivo novamente. Senhora Campos, disse ele, o tribunal precisará revisar vários documentos antes de tomar uma decisão. Isso pode levar algum tempo. Eu entendo, meritíssimo. Minha voz não tremeu. Não precisava. O juiz me estudou por mais um segundo. Não com hostilidade, não com suspeita, com curiosidade. Muito bem, disse ele. Encerraremos por hoje. Os advogados devem apresentar todos os materiais solicitados até o final da semana. O martelo desceu novamente, desta vez mais forte. Enquanto as pessoas saíam, meu pai parou perto de mim. Por um momento, pensei que ele pudesse falar. Em vez disso, ele assentiu uma vez rígido, controlado, como se reconhecesse uma estranha. Eu retribuí o aceno. O corredor os engoliu rapidamente. Meu advogado juntou seus papéis. Isso correu exatamente como eu esperava, disse ele em voz baixa. Eu expirei lentamente. Isso é apenas o começo, eu disse.
Ele deu um leve sorriso. Eu sei. E eu também sabia. Porque o silêncio não era fraqueza, era disciplina. Neste caso, esta família estava prestes a aprender a diferença. Eu não cresci sonhando com uniformes ou patentes. Eu cresci aprendendo quando não falar. Na casa do meu pai, o silêncio não era paz, era conformidade. Você aprendia rapidamente quais perguntas esfriavam os ambientes, quais memórias encurtavam as conversas. Depois que minha mãe morreu, o nome dela se tornou uma dessas coisas. Não proibido, apenas desnecessário, como se falá-lo não servisse mais a nenhum propósito prático. Minha madrasta nunca disse que me queria fora. Ela não precisava. Ela reorganizou a casa da mesma forma que reorganizava a papelada metodicamente, educadamente, com uma voz suave e mãos firmes. Gavetas mudaram, fotos desapareceram, tradições foram ajustadas para simplificar. Quando saí, minha ausência parecia uma correção. Eu não anunciei, não ameacei, nem acusei. Arrumei uma única mala, deixei um bilhete dizendo que ligaria e saí antes do amanhecer. Meu pai não me impediu. Ele ficou na porta de braços cruzados, observando como se isso fosse algo que sempre fora inevitável. Mais tarde, ele chamaria isso de minha escolha. Ele nunca chamou pelo que realmente era uma recusa a ser apagada lentamente. O lugar para onde fui em seguida não perguntou sobre meu histórico familiar. Não se importava com quem eram meus pais ou o que havia ficado por dizer nas mesas de jantar. Importava-se se eu podia ouvir aprender e me manter firme quando as coisas ficavam desconfortáveis. As primeiras semanas foram um choque para o sistema. Manhã cedo, regras claras, consequências imediatas e justas. Sem agressão passiva, sem punições silenciosas. Se você falhasse, sabia por quê. Se tivesse sucesso, era registrado. Aprendi rapidamente que disciplina não era sobre ser duro, era sobre ser preciso. Eu não me destaquei porque estava com raiva. Eu me destaquei porque prestava atenção. Aprendi padrões, respeitei a estrutura, entendi que sistemas, quando honestos, podiam ser confiáveis. Isso era novo para mim. Cartas para casa não foram respondidas. No início, presumi que o momento era ruim. Depois, percebi que o silêncio simplesmente havia sido escolhido novamente. Desta vez, do outro lado. Feriados passaram aniversários anos. Parei de esperar qualquer coisa em troca. O que ganhei em vez disso foi algo que meu pai nunca me deu, um senso de lugar que não podia ser revogado pelo desconforto de outra pessoa. Quando meu tempo de serviço no Exército Brasileiro terminou, não voltei para casa. Não havia nada lá que exigisse minha presença. A casa havia se ajustado sem mim. A narrativa já havia sido escrita. Mantive-me ocupada. Mantive-me responsável. Mantive-me invisível para as pessoas que preferiam assim. E então minha mãe faleceu. Ninguém me ligou quando ela adoeceu. Ninguém me pediu para voltar para casa. Descobri da maneira que as pessoas costumam descobrir agora, tarde indiretamente, através de uma mensagem que presumiu que outra pessoa já havia me contado. O funeral foi pequeno, eficiente e limpo. Minha madrasta ficou na frente composta, recebendo condolências, como se as tivesse ensaiado. Meu pai sentou-se na primeira fileira, mãos cruzadas, olhos para a frente. Não havia um lugar vazio guardado para mim. Eu observei do fundo. Ninguém pareceu surpreso em me ver.
Isso, mais do que qualquer outra coisa, me disse há quanto tempo eu havia sido excluída. Não fiquei muito tempo. Prestei minhas homenagens silenciosamente e saí sem falar. Não foi covardia, foi avaliação. O luto turva o julgamento. Eu aprendi a não tomar decisões sob pressão. Eu esperaria. Meses depois, a papelada apareceu. Não foi dramático. Nenhuma carta carimbada como urgente, nenhum confronto. Apenas um aviso encaminhado para um endereço antigo e depois redirecionado. Um resumo das alterações do fundo fiduciário arquivadas anos antes. Limpo legal à primeira vista. Meu nome estava ausente, não riscado, não contestado, simplesmente ausente. Havia uma frase explicando a mudança. Linguagem neutra sem acusação, sem justificativa. Revisão administrativa. Li 2 vezes depois de novo. Não doeu como eu esperava. Parecia familiar. A mesma remoção silenciosa, a mesma insistência de que a ausência não exigia explicação. Fechei o arquivo e fiquei com ele por um longo tempo. Isso não era sobre dinheiro. Nunca tinha sido. Era sobre algo muito mais antigo e perigoso, a crença de que você pode apagar uma pessoa se o fizer de forma organizada o suficiente. A primeira pessoa para quem liguei não foi um advogado. Foi alguém que entendia de registros. Falamos brevemente profissionalmente. Você pode me conseguir uma linha do tempo? Perguntei. Posso, disseram eles, mas você pode não gostar do que vai encontrar. Eu não preciso gostar, respondi. Preciso entender. O que voltou foi exatamente o que eu esperava e pior. As emendas começaram pouco depois que a saúde da minha mãe declinou. Pequenas mudanças no início, alterações na linguagem, ajustes que pareciam razoáveis isoladamente. Com o tempo, eles se acumularam em algo final. Uma versão limpa da história da família. Uma sem mim, uma sem ela. Eu não confrontei ninguém. Não enviei e-mails ou fiz telefonemas perguntando por quê. Eu não precisava de explicações de pessoas que acreditavam que a papelada era suficiente para resolver questões morais. Comecei a construir um arquivo próprio. Quando meu advogado e eu nos encontramos pela primeira vez, ele me fez uma pergunta antes de qualquer outra coisa. O que você está tentando alcançar? Pensei cuidadosamente. Quero que o registro seja corrigido, eu disse. Ele ergueu uma sobrancelha. Não compensação, não vingança, respondi. Precisão. Isso mudou o tom imediatamente. Não falamos sobre danos emocionais. Falamos sobre cronogramas, sobre assinaturas, sobre quem tinha legitimidade para fazer quais mudanças e quando. Falamos sobre intenção. Falamos sobre silêncio. Ele ouviu sem interromper. Depois assentiu uma vez. Bom, disse ele, porque isso não é uma briga, é uma auditoria. Nas semanas que antecederam a próxima audiência, mantive minha rotina. Manhã cedo, treinamento físico, preparação silenciosa. Revisei documentos da mesma forma que revisava relatórios operacionais em outra vida, linha por linha, notando o que estava presente e o que estava conspicuamente ausente. Padrões emergiram. Minha madrasta aparecia em todos os lugares na papelada, como testemunha, como facilitadora, como intérprete da intenção. Meu pai aparecia com menos frequência do que o esperado. Isso importava. Não especulei sobre motivos. Não precisei. Documentos contam sua própria história se você os deixar. Notei datas que coincidiam com momentos em que minha mãe não podia mais falar por si mesma.
Notei uma fraseologia que sugeria urgência onde nenhuma existia antes. Acima de tudo, notei com que frequência a palavra família aparecia sem definição. Família, naqueles documentos, era um conceito não uma lista. Isso foi um erro. A próxima audiência veio rapidamente. Meu pai parecia mais alerta desta vez, mais cauteloso. Ele tinha lido algo, entendido algo. Minha madrasta ainda estava calma, ainda polida, mas suas mãos permaneceram em sua pasta por mais tempo do que o necessário. Ocupei meu assento e esperei. O advogado da parte contrária repetiu os mesmos temas, com pequenos ajustes: afastamento, ausência e escolha. Quando meu advogado se levantou, ele não discutiu. Ele fez perguntas. Quem iniciou a emenda? Quem redigiu a linguagem? Quem a revisou com a falecida? Cada resposta estreitava o campo. O juiz ouviu atentamente. Quando a sessão terminou, ele se inclinou um pouco para a frente. Este tribunal precisará de esclarecimentos adicionais sobre a intenção e a representação, disse ele. Os advogados apresentarão documentação suplementar. Ele fez uma pausa. E a requerente permanecerá reconhecida como parte interessada enquanto se aguarda a revisão. Meu pai expirou bruscamente. Não foi uma perda, mas também não foi uma vitória. Foi algo pior. Incerteza. Naquela noite, sentei-me sozinha em meu apartamento. Documentos espalhados pela mesa. A cidade lá fora estava quieta à tarde, desinteressada em dramas familiares. Pensei na minha mãe, na maneira como ela insistia que nomes importavam, que registros importavam, que ser registrado significava ser lembrado. Ela teria odiado o que eles fizeram. Fechei o arquivo e empilhei os papéis cuidadosamente. Eles acreditavam que isso era sobre herança. Acreditavam que eu acabaria discutindo, implorando ou desaparecendo novamente. Eles não entendiam o que eu havia aprendido. Que o silêncio, quando usado corretamente, força os outros a preencher o espaço. E quando o fazem, eles revelam tudo. Na noite anterior ao próximo prazo de entrega de documentos, meu advogado ligou. Encontramos algo, disse ele. Algo novo. Algo antigo, ele respondeu. E muito específico. Fechei os olhos brevemente. Isso vai importar. Sim, disse ele, mas não da maneira que eles esperam. Desliguei e fiquei sentada em silêncio por um longo momento. Este não era o fim, nem sequer era o ponto de virada. Era o momento antes de o ímpeto mudar, e eu estava pronta. Na noite em que meu advogado ligou, não pedi que ele explicasse por telefone. Pedi que ele me enviasse o documento por e-mail e me desse tempo. O silêncio, eu aprendi, funciona melhor quando você o deixa agir. O arquivo chegou às 23h42. Uma cópia digitalizada de uma carta manuscrita amarelada nas bordas dobrada uma vez ao meio. A caligrafia da minha mãe era inconfundível. Cuidadosa, ligeiramente inclinada, precisa, sem ser rígida. A carta não era dramática, não era sentimental, era prática. Isso também era ela. Ela a havia escrito anos antes, pouco depois que o fundo fiduciário original foi finalizado. Uma carta de intenção, não um testamento, não um codicilo. Uma declaração clara e direta sobre seus desejos se ela se tornasse incapaz de defender a si mesma. Ela me nomeava não de forma emocional, mas legal como sua filha,
como alguém cujo lugar no registro da família não deveria ser alterado por conveniência ou desconforto. Ela a havia assinado, datado e arquivado uma cópia no mesmo cartório que guardava o fundo. Nunca havia sido referenciada em nenhuma emenda. Li uma vez, depois de novo. Não senti alívio, senti alinhamento. A sensação tranquila que você tem quando algo que você suspeitava finalmente se confirma. Eles não tinham apenas removido meu nome, eles tinham contornado isso. Na manhã seguinte, voltei à minha rotina. Treinamento físico. Café, uma breve caminhada antes de a cidade acordar. Mantive meu telefone no silencioso. Quando você se prepara para algo que importa, você não se apressa. Você ajusta processos. Você verifica suposições. Você não deixa nada por examinar. Meu advogado e eu nos encontramos mais tarde naquele dia em seu escritório. Sem drama, sem parabéns. Isso não ganha o caso por si só, disse ele batendo no arquivo. Mas o reenquadra. Como? Perguntei. Isso muda a intenção, ele respondeu. De omissão para evasão. Essa era a palavra que eu estava esperando. Evasão não era neutra, era deliberada. Traçamos a próxima fase cuidadosamente, não emocionalmente, estrategicamente. Não planejamos apresentar a carta imediatamente. Ainda não. O tempo importava, a pressão importava. Em vez disso, focamos em expor inconsistências pequenas do tipo que se acumulam silenciosamente, até que a história desmorone sob seu próprio peso. Nas semanas que se seguiram, o lado do meu pai tornou-se mais ativo. E-mails, petições, documentos suplementares que não esclareciam nada enquanto tentavam parecer completos. Cada documento introduzia nova linguagem, novas explicações. Nenhum deles mencionava a carta. Nenhum deles abordava a lacuna entre as datas de revisão e a saúde declinante da minha mãe. Nenhum deles explicava por que as mudanças haviam sido encaminhadas através do advogado da minha madrasta, em vez de uma parte neutra. Eu não respondi publicamente nem privadamente. Continuei construindo. Solicitei cópias autenticadas de tudo. Rastreava carimbos de data e hora. Cruzava referências de tabeliães e testemunhas. Aprendi quais escritórios se moviam rapidamente e quais exigiam paciência. Tratei isso da maneira que tratava operações complexas de vida em pedaços, depois remonte de uma forma que conte a verdade. As pessoas entendem mal o silêncio. Elas pensam que é medo ou indecisão. Elas assumem que se você não está falando, não está pensando. Na minha experiência, o silêncio é onde o pensamento acontece. Quando a terceira audiência foi marcada, a atmosfera havia mudado. O juiz fazia perguntas mais afiadas. Ele interrompia os advogados com mais frequência. Ele solicitava esclarecimentos que não haviam sido necessários antes. Minha madrasta ainda sorria, mas o sorriso não chegava mais aos seus olhos. Sua confiança dependia da suposição de que tudo o que era importante já havia sido dito. Meu pai falava menos. Quando o fazia, escolhia suas palavras com cuidado, como se temesse que uma frase pudesse desfazer o resto. Eles haviam começado a sentir um movimento sob a superfície. Só não sabiam onde ele romperia. Uma tarde, enquanto eu saía do escritório do meu advogado, meu pai ligou. Foi a primeira vez que ele entrou em contato diretamente desde o início do caso. Deixei tocar uma vez, depois atendi. Não precisamos fazer isso.
disse ele sem preâmbulos. Podemos resolver isso em particular. Resolver o quê? Perguntei. Ele hesitou. O mal-entendido. Eu não disse nada. Isso ficou mais complicado do que precisava, ele continuou. As pessoas estão fazendo perguntas. Deveriam, respondi. Uma pausa mais longa desta vez. O que você quer? Ele perguntou. Era a pergunta errada. Quero que o registro seja preciso, eu disse. Só isso. Ele expirou bruscamente. Você sabe que não é assim que essas coisas funcionam. Eu sei, eu disse calmamente. É por isso que estamos no tribunal. Ele não respondeu. Quando falou novamente, sua voz havia perdido parte de sua certeza. Sua mãe não teria querido isso. Fechei os olhos brevemente. Você não tem o direito de falar por ela, eu disse. Você abriu mão disso. A linha ficou muda. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com a carta ao meu lado. Não a toquei. Não precisei. Isso não era sobre vindicação. Não era sobre forçar ninguém a admitir a culpa. Era sobre controle. Eles acreditavam que o controle vinha de moldar narrativas silenciosamente o suficiente para que ninguém percebesse. De editar pessoas sem nunca dizer seus nomes. O que eles não haviam levado em conta era a disciplina. Eu aprendi a esperar, a ouvir, a agir apenas quando o momento fosse certo, e o momento estava chegando. Na audiência seguinte, o advogado da parte contrária tentou mudar de estratégia. Em vez de argumentar sobre o afastamento, ele se concentrou na relevância. Mesmo que a requerente acredite que houve irregularidades, disse ele, não há evidências que sugiram intenção maliciosa. O juiz recostou-se um pouco. A intenção raramente é anunciada, disse ele. Ela é inferida. Meu advogado se levantou. Meritíssimo, disse ele. Concordamos e acreditamos que o tribunal está agora em posição de avaliar essa inferência. Ele apresentou uma pequena pilha de documentos. Nada dramático, nenhuma grande revelação, apenas fatos, cronogramas, lacunas, padrões. O juiz os estudou cuidadosamente. Reconvocaremos para uma sessão probatória final, disse ele. Nesse momento, o tribunal espera a divulgação completa de quaisquer documentos relevantes para a intenção da falecida. O sorriso da minha madrasta desapareceu completamente. Fora do tribunal, meu advogado virou-se para mim. Eles estão encurralados, disse ele. Eles ainda não sabem, mas estão. Eu assenti. Eles ainda pensam que isso é sobre dinheiro, eu disse. Ele sorriu fracamente. Eles geralmente pensam. Saí para o sol do final da tarde, sentindo o peso se deslocar, não levantar, apenas mover-se. Isso não era vitória, era inevitabilidade. Eles haviam removido meu nome porque acreditavam que nomes só importavam no papel. Estavam prestes a aprender o que acontece quando o papel se lembra melhor do que as pessoas. A audiência final foi marcada para o mês seguinte. Até lá eu esperei não passivamente, não ansiosamente com intenção, porque o silêncio, quando escolhido deliberadamente, não é ausência, é preparação. E a preparação bem feita não deixa espaço para fuga. A audiência probatória final começou sem cerimônia, sem vozes alteradas, sem entradas dramáticas. Apenas o ritmo lento e deliberado de um tribunal
se preparando para decidir o que ficaria no registro e o que seria corrigido. Ocupei meu assento da mesma forma que fiz todas as vezes, antes costas retas e móvel presente. A postura não era performance, era hábito. Quando você passa anos sendo treinado para manter a compostura, enquanto outros perdem o controle, seu corpo se lembra mesmo quando sua mente está em outro lugar. Meu pai sentou-se a 2 cadeiras de distância da minha madrasta. Essa distância era nova, sutil, mas reveladora. Ela se inclinou para seu advogado, sussurrando com uma urgência afiada que ela não se preocupava mais em esconder. Ele assentia, embora seus olhos permanecessem fixos no juiz. O juiz entrou. A sala se levantou. A sala se sentou. Advogados, disse ele, examinando o tribunal. Estamos aqui para concluir este assunto. Espero clareza hoje. Ninguém objetou. O advogado do meu pai levantou-se primeiro. Ele falou com cuidado, agora menos confiante, menos teatral. Meritíssimo, disse ele, mantemos que as alterações do fundo foram legais e que quaisquer omissões foram de natureza administrativa. Não houve intenção de deturpar. O juiz ergueu uma mão não abruptamente precisamente. Revisei os autos, disse ele. Pode prosseguir, mas entenda que este tribunal não está mais preocupado com a aparência superficial disso. Estamos preocupados com o que era conhecido, quando era conhecido e por quem. O advogado assentiu, engoliu em seco e continuou. Ele falou sobre processo, sobre delegação, sobre mal-entendidos. Ele evitou nomes. Quando terminou, o juiz virou-se para o meu advogado. Sua testemunha. Meu advogado se levantou. Chamamos a senhora Beatriz Campos, disse ele. Eu me levantei. A caminhada até o banco das testemunhas pareceu familiar. Não porque eu já tivesse feito isso antes, mas porque eu já havia entrado em salas como esta muitas vezes na minha vida. Salas onde as palavras carregavam consequências e a postura importava. Prestei o juramento. Meu advogado começou com o básico: nome, idade e relação com a falecida. Então ele fez uma pausa. Senhora Campos, disse ele uniformemente, a senhora pode descrever brevemente sua formação profissional. Aí estava, o ponto de virada. Eu não me apressei. Eu sirvo nas Forças Armadas Brasileiras, eu disse. Sou oficial do Exército há mais de 2 décadas. Algumas cabeças se viraram. Meu pai não. E sua posição atual? Ocupo um posto de oficial superior. Respondi, com responsabilidades de comando. A sala mudou. Não ruidosamente, não visivelmente, mas inequivocamente. O juiz se inclinou um pouco para a frente. O escrivão parou de digitar por meio segundo. O advogado da minha madrasta olhou para suas anotações, depois de volta para cima, como se estivesse se recalibrando. Meu pai finalmente se virou para mim. Mantive meus olhos para a frente. Meu advogado não se deteve nisso. Ele não listou condecorações ou missões. Ele não precisava. Ele simplesmente estabeleceu que minha ausência da vida familiar não tinha sido uma deriva para o nada. Tinha sido serviço. Senhora Campos, ele continuou, a senhora está familiarizada com os padrões de manutenção de registros? Sim, eu disse, extensivamente. E a importância da precisão? Sim. Ele assentiu. Gostaria de apresentar a prova C. O escrivão pegou o documento, o juiz o revisou.
Esta é a carta que a senhora identificou anteriormente. Meu advogado perguntou. É, eu disse. Pode explicar seu propósito. É uma carta de intenção, respondi, escrita pela minha mãe arquivada no cartório. Ela descreve seus desejos em relação ao seu espólio e minha posição como sua filha, caso ela se tornasse incapaz de defender a si mesma. O advogado do meu pai se levantou. Objeção, disse ele. Este documento não foi incorporado ao fundo. Acolhida em parte, disse o juiz calmamente, mas o tribunal ouvirá o testemunho sobre sua existência e relevância para a intenção. Ele se virou de volta para mim. Prossiga. Expliquei como a carta havia sido escrita, quando havia sido arquivada, onde havia sido armazenada, como havia permanecido intocada através de múltiplas revisões do fundo. Eu não especulei, não acusei, simplesmente relatei fatos. Quando meu advogado terminou, o advogado do meu pai se aproximou para o interrogatório. Ele hesitou antes de falar. Senhora Campos, disse ele, a senhora descreveu uma carreira exigente que requer distância tempo longe. Sim, eu disse. E durante esse tempo a senhora teve contato limitado com sua família. Correto. Então seria justo dizer que seu relacionamento com o lar era mínimo. Não, eu disse. Seria preciso dizer que era unilateral. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz não reagiu. O advogado se mexeu. A senhora não comparecia aos feriados em família. Não estava presente no dia a dia. Eu estava servindo, respondi. Essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. Ele tentou novamente. Não é possível que sua mãe pretendesse revisar seu espólio à luz de sua ausência. Não, eu disse, porque ela não o fez. Como pode ter certeza? Porque ela escreveu, eu disse calmamente. Silêncio. O advogado assentiu rigidamente e voltou ao seu lugar. O juiz olhou para meu pai. Senhor Campos, disse ele, o senhor pode testemunhar. Meu pai se levantou lentamente. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava menor. Ele falou sobre o luto, sobre a confusão, sobre confiar em profissionais. Ele evitou meu nome completamente. Então o juiz lhe fez uma pergunta. Quando essas alterações foram feitas, disse ele, o senhor informou ao advogado sobre a existência da carta de intenção de sua falecida esposa. Meu pai hesitou. Não me recordo, disse ele. O juiz esperou. Isso não é uma resposta, disse ele gentilmente. Minha madrasta se inclinou para a frente. Eu cuidei da maior parte da papelada, disse ela rapidamente. Meu marido estava lidando com muita coisa na época. O juiz olhou para ela. A senhora estava ciente da carta. Ela sorriu finamente. Não acredito que fosse relevante. O juiz assentiu lentamente. Entendo. Ele se virou de volta para o arquivo, virou uma página, depois outra. Que conste nos autos, disse ele, que o tribunal encontra omissões significativas na divulgação de materiais que afetam diretamente a intenção da falecida. Ele ergueu os olhos. E que conste ainda que a ausência da requerente do lar não constitui abandono nem nega sua identidade legal. Os ombros do meu pai caíram. O juiz continuou. Este tribunal também reconhece o serviço da requerente a este país
como uma questão de registro público. Ele fez uma pausa. Um serviço que exigiu sacrifício, não apagamento. As palavras caíram com força. As mãos da minha madrasta tremeram contra a mesa. O juiz fechou o arquivo. Estou preparado para decidir. A sala prendeu a respiração. Senhora Campos, disse ele, este tribunal a reconhece como a filha legítima da falecida com plenos direitos sob o fundo fiduciário original. Meu pai fechou os olhos. As emendas que removeram seu nome são por meio desta anuladas pendentes de ação corretiva. O espólio será reestruturado para refletir a intenção documentada da falecida. Ele bateu o martelo uma vez. Este tribunal não apaga pessoas. Ele corrige registros. Foi isso. Sem aplausos, sem confronto, apenas a verdade dita em voz alta, onde não podia mais ser negada. Enquanto a sala se esvaziava, meu pai permaneceu sentado. Minha madrasta levantou-se rapidamente, juntando suas coisas, os olhos fixos para a frente. Desci do banco das testemunhas e passei por eles. Meu pai ergueu os olhos. Por um momento pareceu que ele poderia falar. Então ele não o fez. E isso foi o suficiente. Porque alguns silêncios não escondem a verdade. Eles a confirmam. O tribunal se esvaziou da maneira que sempre faz, lentamente, silenciosamente, sem cerimônia. Ninguém celebra do lado de fora de um tribunal de sucessões. Não há vozes alteradas ou saídas dramáticas. Apenas pessoas voltando para suas vidas carregando documentos em vez de vereditos, decisões em vez de encerramento. Fiquei no pé da escadaria do tribunal por um momento, deixando o ar do final da tarde assentar em minha pele. Parecia diferente agora, não mais leve, apenas mais claro, como um sistema de pressão que finalmente se moveu. Meu advogado se juntou a mim, ajustando o casaco. Acabou, disse ele. Sim, respondi. Acabou. Ele me estudou cuidadosamente, depois sorriu fracamente. A maioria das pessoas sai daqui com raiva ou aliviada. Você parece firme. Eu estou. Eu disse, e era verdade. Ele hesitou. Há mais uma coisa que devemos discutir. Eu sei, eu disse. A distribuição. Caminhamos uma curta distância até um banco sob uma árvore sem folhas. Ele se sentou. Eu permaneci de pé. O tribunal restaurou seus direitos completamente, disse ele. Isso lhe dá opções. Estou ciente. Ele esperou. Eu podia ver que ele estava tentando ler meu próximo movimento. Eu não quero desfazer tudo, eu disse finalmente. Apenas o que estava errado. Ele assentiu lentamente. Isso é incomum. Eu também sou. Eu disse sem arrogância, apenas fato. A papelada final levou semanas. Essa parte nunca rende boas histórias. Assinaturas, verificações, correções silenciosas feitas em escritórios que nunca perguntam por quê. O espólio foi reestruturado. Meu nome restaurado onde havia sido removido. As intenções da minha mãe honradas na linguagem que ela havia escolhido. Eu aceitei o que era meu por direito e nada mais. Algumas pessoas esperavam raiva. Esperavam que eu exigisse consequências além da decisão. Esperavam que eu queimasse tudo agora que tinha a chance. Mas terra arrasada não deixa nada para se apoiar. Eu voltei pela precisão, não pela destruição. Meu pai me ligou 2 semanas depois. Eu quase não atendi.
Mas a liderança te ensina algo desde cedo. O encerramento nem sempre chega em seus termos. Às vezes ele aparece silenciosamente, e se você não o reconhece, ele apodrece. Eu não percebi o quão longe as coisas tinham ido, disse ele. Não foi um pedido de desculpas. Não realmente. Eu sei, respondi. Uma pausa. Você não precisava levar isso tão longe. Eu não levei, eu disse. Eu parei onde pertencia. Outra pausa mais longa desta vez. Eu deveria ter protegido o registro, disse ele em voz baixa. Sim, eu disse. Deveria. Não falamos sobre perdão. Não falamos sobre reconstruir nada. Algumas coisas não são reconstruídas, são estabilizadas. Antes de desligar, ele disse uma última coisa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Deixei aquilo assentar. Eu sei, eu disse. E eu sabia. Um mês depois, finalizei a papelada para a bolsa de estudos. Não era grande, não era chamativa, apenas o suficiente para importar. Um pequeno fundo estabelecido em nome da minha mãe, para mulheres que buscam carreiras no serviço público, direito, medicina, resposta a emergências. Campos onde a responsabilidade superava o reconhecimento. Sem comunicado à imprensa, sem cerimônia, apenas um registro. Eu também direcionei uma parte do espólio para um programa local de apoio a veteranos do tipo que ajuda silenciosamente. Assistência habitacional, colocação profissional, aconselhamento. Pessoas que entendem que o serviço não termina quando o uniforme é retirado. Isso pareceu certo. Em uma noite tranquila, não muito tempo depois, voltei ao meu apartamento e abri uma caixa que não tocava há anos. Dentro havia algumas coisas que guardei da infância. Fotos antigas, trabalhos escolares, uma pulseira que minha mãe me deu quando eu era mais jovem. No fundo, havia uma cópia da carta que ela havia escrito àquela que quase fora apagada. Li mais uma vez, não porque precisasse de reafirmação, mas porque me lembrava porque eu havia permanecido disciplinada quando teria sido mais fácil explodir. Ela sabia mesmo naquela época que o maior perigo não era o conflito, era a omissão. As pessoas costumam entender mal a vingança. Elas acham que precisa ser barulhenta, punitiva afinal. Mas a vingança mais eficaz não destrói, ela corrige. Não grita, ela documenta. Quando tudo isso acabou, ninguém podia alegar confusão, ninguém podia fingir não saber. O registro falava por si, e isso foi o suficiente. Voltei ao meu trabalho, de volta às reuniões de comando, de volta às responsabilidades que não pausam para dramas familiares. Ninguém lá me tratou de forma diferente. Eles nunca o fizeram. Eu me portava da mesma maneira, de sempre firme, precisa, responsável. Mas algo havia mudado. Não externamente, internamente. Eu não carregava mais a questão de saber se eu pertencia a algum lugar. A resposta estava escrita. Às vezes, tarde da noite, penso naquele momento no tribunal. A voz do juiz, a pausa, o peso de uma única pergunta. O senhor realmente não sabe quem ela é. Não foi dirigida apenas a um advogado. Foi dirigida a qualquer um que acredita que silêncio é igual à ausência. Que uma vida pode ser apagada se você não a expressar em voz alta. Eles estavam errados. Eu não precisei levantar minha voz. Não precisei pegar mais do que eu merecia. Eu só precisava da verdade inserida no registro. Se você está ouvindo isso e já foi excluído de uma história que deveria tê-lo incluído,
Você sabe disso. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa destruir para vencer. E você não precisa aceitar a versão de outra pessoa sobre sua vida só porque ela a escreveu primeiro. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é esperar, preparar-se e falar uma vez claramente quando importa. Porque a justiça nem sempre chega com barulho. Às vezes, ela chega com uma correção. Se esta história ressoou com você, tire um momento para refletir sobre as batalhas silenciosas em sua própria vida, aquelas onde a dignidade importou mais do que o aplauso. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários ou passar esta história para alguém que possa precisar ouvi-la. E se você gostaria de ouvir mais histórias como esta, histórias sobre contenção, responsabilidade e justiça feita da maneira certa, considere se inscrever e ficar conectado. Obrigado por ouvir.